Olá Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês um quadro novo. A gente não sabe se vai dar certo ou são vocês quem vão dizer. Mas a ideia é pegar um filme que vocês conhecem e contar ele pela perspectiva de algum personagem, seja antagonista, protagonista ou um coadjuvante que acabou roubando a cena. Falando brevemente sobre a ideia, a gente estava pesquisando algum tipo de conteúdo para trazer para vocês e a gente já viu que muita coisa já foi feita no YouTube. Reacts, vídeos de saga, dentre diversas outras coisas. Então a gente pesquisou e viu que isso aqui ainda não foi feito. A ideia aqui é focar um pouco menos no roteiro e um pouco mais na história que ele não conta. Então vamos analisar ali o background daquele personagem, local de nascimento, onde ele estudava. É quase como uma biografia não autorizada, mas levando em consideração somente informações que o filme realmente traz ou que foram divulgadas de fato na internet ali, né? Informações canônicas. E é uma biografia não autorizada, então um nome pro quadro, Obitografia? Obitografia não autorizada? Então, o vídeo de hoje nós vamos estrear falando sobre a principal protagonista da franquia Halloween. A gente está trazendo essa personagem porque é uma personagem muito conhecida e pode servir como um bom exemplo para vocês entenderem como que o quadro pode funcionar. Afinal de contas, são 40 anos dando muito trabalho para o Michael Myers. E pessoal, é bom deixar claro que a gente não está falando de uma narrativa sequencial, até porque a batalha entre eles transcende décadas, mas também transcende mundos paralelos e linhas do tempo. Então o desfecho da personagem é um pouco variável. Ok, então sem muita enrolação, hoje nós vamos falar da franquia Halloween, mas pela perspectiva de Laurie Strode. Laurie Strode nasceu em 1961 na cidade fictícia de Haddonfield, em Illinois. Nessa linha do tempo que engloba Halloween 1 e sua sequência Halloween 2, Laurie era filha de Peter e Edith Meyer e irmã de Judith e Michael Meyer. Em 1965, 2 anos depois do Michael matar a irmã mais velha Judith e ser internado numa clínica psiquiátrica, os pais de Laurie morreram num acidente de carro e Laurie foi adotada por Pamela e Morgan Strode. O casal, inclusive, trocou o nome da bebê de Cynthia Meyer para Laurie Strode. Essa informação foi mantida em sigilo pelo governo até a noite de Halloween de 1978. No Halloween desse mesmo ano, o pai de Laurie pede para que ela vá levar as chaves até a antiga casa dos Meyer. Ela precisa colocar a chave lá para que a casa fique pronta para visitação, já que ele é corretor. E é assim que Michael e Laurie se encontram pela primeira vez, porque Michael já tinha fugido do sanatório há alguns dias e tinha voltado para sua antiga casa e estava lá escondido. Então, quando Laurie aparece para fazer o que o pai pediu, é aí que o Michael a vê pela primeira vez. E foi só ladeira abaixo. Lembrando que os dois filmes dessa linha do tempo têm interpretações diferentes desse reencontro, porque no segundo filme é nesse reencontro que a gente descobre que Laurie Strode é na verdade irmã biológica de Michael Myers. Só que no original essa não era a ideia. A ideia de John Carpenter para o filme original era que Michael fosse somente a personificação do mal, dando a ele uma imagem mais sombria, porque ele não teria um motivo específico. Então, considerando isso no primeiro filme, a gente pode dizer que a Laurie simplesmente teve azar de estar ali. Se ela não tivesse feito o que o pai pediu, levar as chaves até a casa dos Meyer e o Michael não tivesse visto ela, ele nunca teria ficado obcecado por ela e por suas amigas e nunca teria tentado matá-la. Ou seja, literalmente estava no lugar errado, na hora errada. Nessa mesma noite de 78, Laurie perde 3 amigas e é levada para um hospital. Lembrando que isso é nessa linha do tempo, tá, gente? Estou frisando porque, enfim, depois ninguém fica com dúvida nenhuma. E aí lá no hospital, o Michael dá continuidade à sua série de assassinatos, até que o Dr. Loomis chega para tentar impedi-lo. Para quem não sabe ou não lembra, o Dr. Loomis é o médico psiquiátrico do Michael. É uma cena bem emblemática, porque ele se sacrifica para matar o Michael e para salvar a vida de Laurie. E eu falo que é uma cena bem emblemática porque a Laurie deixa o Michael cego, dando 2 tiros nele, e aí depois que a sala é explodida, ela cai ali no chão e ele vai andando, pegando fogo, até cair perto dela. E esse teria sido um final perfeito para ambos os personagens. A ideia de John Carpenter era que Halloween fosse uma saga antológica, ou seja, cada filme seria uma história diferente sobre o Halloween se passando na noite de Halloween. Mas eu nem preciso dizer que a ideia não deu muito certo, gente? Que Halloween não se tornou uma saga antológica. Após o fracasso de Halloween 3, A Noite das Bruxas, em 88 decidiram trazer o Michael Myers de volta. De Halloween 4 a Halloween 6, o foco é a filha perdida de Laurie Strode, chamada Jamie Lloyd.
Lloyd porque ela foi adotada por uma outra família local após Laurie Strode morrer entre o segundo filme e o quarto filme. Ela morreu no acidente de carro e isso faz referência aos pais biológicos dela que morreram lá quando ela tinha 2 anos de idade. A justificativa para isso acontecer é que a Jamie Lee Curtis não quis voltar para a franquia com um roteiro meia boca, então eles tiveram que improvisar. Então, como o Halloween 4 ao 6 não tem o foco na Laurie Strode e sim na sua filha, então nós vamos pular esse final da linha do tempo número 1, porque não é mais sobre a Laurie. Eis que surge uma luz no fim do túnel, porque em 1998, Halloween sofre seu primeiro reboot, ignorando todas as sequências ali do 3 ao 6, não que o 3 não fosse ignorado na verdade, mas ele considera apenas Halloween 1 e Halloween 2, é onde Laurie está viva. E a ideia de Halloween H20, 20 anos depois, era tornar o filme o embate final entre Laurie Strode e Michael Myers. E sim, acreditem, Michael não morreu na explosão lá no final de Halloween 2, ele tá vivo. Em partes eles conseguiram entregar um material muito bom, em partes não, em tudo. Até porque quem assina o roteiro aqui é Kevin Williamson, criador de Pânico. Mas apesar desse filme estar bem acima da média dos anteriores, particularmente eu gosto muito, nada pôde salvar essa segunda linha do tempo do fiasco que viria a seguir, com Halloween Ressurreição. Mas ok, vamos por partes. Em Halloween H20, Laurie explica que ela forjou a própria morte depois dos eventos de Halloween 2 para poder fugir do Michael, que ela não sabia de fato se tinha morrido ou não. Em nenhum momento nesse filme é explicada a existência de uma filha mais velha que ela deixou para trás. E é por isso que a gente considera que essa é uma linha do tempo alternativa, onde Jamie Lloyd nunca existiu e só quem existe é o atual filho de Laurie, de 17 anos e que estuda na escola onde Laurie agora é diretora, usando um nome falso, é claro. O cenário de um campus vazio, de um colégio, é perfeito para um embate final entre as duas figuras, vilão e mocinha. A gente vê aqui também que Laurie tem problemas com seus traumas. O trauma dela é trabalhado na parte de alcoolismo, ela tem problemas com bebida, e isso talvez seja até uma referência à própria atriz que passou por problemas assim na vida real. E a gente vê que ela é uma mãe super protetora com seu filho. Não deixa ele sair, tem medo que alguma coisa aconteça porque ela teme que um dia o Michael vai voltar para ir atrás dela. E ela não estava errada, né? Mas o ponto é que todo esse trauma e essa super proteção fez com que ela e o filho não se dessem tão bem. Então ela se divorciou do marido, pai de seu filho, ela tem um relacionamento bem turbulento com o garoto e a gente não pode culpar ela, né, gente? O filme termina com Laurie cortando a cabeça do Michael com um machado, e esse teria sido um final perfeito e muito emblemático. Novamente. Só que aí veio a sequência, e ninguém pediu. O fato da Jamie Lee Curtis não querer mais participar da franquia não justifica o que fizeram com a personagem. E o que fizeram com a personagem? Mataram ela nos primeiros minutos do filme. What? Olha só que coisa horrorosa. Fizeram um filme tão icônico anteriormente e aí chega na sequência, mata a personagem, a protagonista, na abertura, de uma forma super idiota. E esse é só o primeiro ponto para as pessoas não gostarem dessa sequência. O segundo ponto é que decidiram, né, fazer no resto do filme, sem a Laurie, simplesmente um Big Brother Halloween. Big Brother Haddonfield. Porque assim, se então a ideia era levar um monte de jovem maluco pra casa do Michael Myers pra que ele passasse a faca em todo mundo, pra que trazer a Laurie pra esse início, essa introdução que não tem conexão nenhuma com o resto do filme? Poderíamos ter ficado sem isso e sem estragar o final bem legal do outro filme, como justificaram que não era o Michael ali que teve a cabeça decepada, mas não precisavam ter trazido a Laurie pra matar ela. E também poderíamos ter ficado sem a Tyra Banks entregando uma péssima atuação. Como Halloween Ressurreição não deu certo, temos aqui a terceira linha do tempo, que é um pouco diferente porque ela é na verdade um remake. E por ser um remake, é tudo muito parecido com a história original. Então não vou me aprofundar tanto. Tem algumas diferenças aqui e ali, como por exemplo, a melhor amiga de Laurie, que no original, Anne, é morta, nesse aqui ela sobrevive no primeiro filme desse remake, porque tem a sequência também. O único ponto positivo nisso é que a Anne é interpretada nesse remake por Danielle Harris, que interpretou Jamie Lloyd, filha de Laurie, de Jamie Lee Curtis, lá na primeira linha do tempo. A fada foi muito injustiçada na época, então foi bom trazer ela uma outra personagem pra dar uma valorizada na atriz, né, gente? Ela mereceu. Mas assim,
entregaram os roteiros nas mãos do Rob Zombie. E ele fez esse Halloween, essa versão, de uma maneira muito hostil. E eu entendo que ele tenha trazido um assunto que começou a ser muito debatido na época, que é a questão do bullying. Michael Myers aqui, ele tem uma motivação para matar. Não que seja só isso, ele realmente era uma criança cruel, mas o bullying que ele sofria, as provocações que ele sofria na escola e da própria família disfuncional, do padrasto nojento, enfim, fizeram com que ele tivesse o gatilho ali despertado e passasse a faca em todo mundo. Eu particularmente gosto desse primeiro filme, do remake, não chega aos pés do original. Eu não curto tanto a ideia do Michael ter uma motivação para matar, eu gosto da figura dele ser só o mal mesmo e matar sem motivo. E se você vai fazer um remake literalmente copiando tudo do original, para que você vai fazer se você não vai dar uma nova versão e uma visão diferenciada daquilo ali? Só que foi um pouco exagerado demais, né? Hostilidade como é tratado, drogas e violência sexual, só para que tudo ficasse bem gore, muito sangue, muita violência. Acho que a sequência desandou muito, assim, um nível absurdo. Acho que é o pior filme que eu já vi na minha vida, junto com Halloween 6 da primeira linha do tempo. Eu não sei qual é pior. Os dois, a 80 km por hora. Quem é pior? Eu não vou me aprofundar muito aqui nessa sequência, até porque a história é bem parecida com o original. Quer dizer, bem parecida não, mas não tem muito a acrescentar. A Laurie desses filmes aqui é interpretada pela atriz Scott Taylor Capton, que não teve muitos papéis de destaque na carreira, porém ela não deixou a desejar. O filme termina com um banho de sangue e a Laurie enlouquece. Então no final a gente tem ela ali fazendo uma referência meio que a Norman Bates, dá a entender que ela vai ser uma nova psicopata. Em um dos finais alternativos a gente vê que o Michael morreu no final do primeiro filme e que a Laurie na verdade se tornou o novo Michael Myers. E ela dissociava na hora de cometer os crimes, não sabia o que era realidade, o que era coisa da cabeça dela. Em 2018 a franquia ganhou uma sequência póstuma, levando o título do filme original, apenas Halloween. Essa versão entra na lista de requel, que tem a intenção de ser um reboot, trazendo uma originalidade ali, mas também é uma sequência. E aí nesse caso eles ignoraram todas as sequências já feitas na história de Halloween, considerando apenas o primeiro filme de 78. Então o filme de 2018 é o segundo filme da atual linha do tempo, que foi a última, a quarta linha do tempo. É isso. E eu vou dizer pra vocês, meus amigos, o resultado foi muito bom porque nós tivemos um sucesso de público e bilheteria. O filme alcançou 255 milhões na bilheteria mundial. E assim, esse sucesso público e crítica não acontecia desde o original. Mas isso também representa o início do fim da história de Laurie Strode. Mas antes de continuar, se vocês ainda não deixaram o like, gente, por favor, deixa o like. O canal tá no começo, ajuda a gente. Se vocês ainda não têm certeza se vocês querem se inscrever aqui no canal, acho que os vídeos que a gente lançou até aqui não são suficientes, então ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão se inscrever. E eu sei que eu falo isso sempre, né, que eu tenho certeza, mas é porque eu tenho mesmo, né, gente, fazer o quê? Esse filme aqui começa corrigindo o erro que aconteceu lá em 81, no lançamento de Halloween 2, porque o John Carpenter ele não queria que Laurie fosse irmã do Michael, não foi essa a ideia original. Então nessa versão ele corrige isso. Essa história só foi introduzida no segundo filme, e como essa versão de 2018 ignora o segundo filme, então Laurie aqui é somente uma vítima de Michael. Ela simplesmente estava no lugar errado, na hora errada, e o Michael obcecado por ela. E ela vai descobrir que ela na verdade nunca teve tanta importância pro Michael. Só que isso um pouquinho mais pra frente. Vamos com calma. Como todas as sequências foram ignoradas, então o único encontro de Laurie e Michael foi na noite de Halloween de 1978, onde Laurie perdeu 3 amigas, e ele tentou matá-la, aí ela conseguiu sobreviver. Desde então se passaram 40 anos. E Laurie, sim, ela ficou só um pouquinho traumatizada, sabe, gente? Assim, muito pouco. O trauma dela é tão grande que ela passou a vida toda preparando a sua filha e a sua neta, né? Ela pelo menos tentou preparar a neta, mas a filha falou: epa, minha filha não, você já me traumatizou, você já destruiu a minha infância, da minha filha cuido eu. Isso mostra o relacionamento que Laurie tem com a família, né? O que o Michael fez na vida dela. E eu confesso que pra mim não faz muito sentido essa narrativa nesse filme aqui, porque assim, se passaram 40 fucking anos e eles não são parentes, não são irmãos, não tem motivo nenhum pro Michael ir atrás dela. E como eu falei anteriormente, ela descobre depois que ela não era nada pra ele, não tinha relevância. Ele inclusive
inclusive só vai atrás dela nessa nova linha do tempo por conta do Dr. Sartain. Sartain? Eu nunca sei pronunciar o nome das pessoas aqui nesse carro. É isso. Após o falecimento do Dr. Loomis, o Dr. Sartain ficou responsável por cuidar do Michael, né, nesses 40 anos em que ele ficou preso numa clínica psiquiátrica de segurança máxima. O doutor ajuda o Michael numa fuga, né, durante a transferência dele para uma outra clínica psiquiátrica, e é então que o Michael consegue chegar até a casa de Laurie e de sua família. Se não fosse por isso, ele nunca teria encontrado Laurie novamente. No final do filme, o Michael consegue chegar até a casa de Laurie por conta do doutor, só que a Laurie tinha preparado a casa dela como uma armadilha mortal. Ela literalmente ficou esses anos todos construindo a casa para isso. E aí o Michael chega lá, encontra ela consegue pegar ele na jaula dela lá, que ela faz dentro da casa, com a ajuda da sua filha e da sua neta. A casa pega fogo e a gente acha que tudo acabou, que o Michael morreu. Seria bem legal também ali, né? Foi bem simbólico. Só que, óbvio que ele não morreu, né, gente? Aí nós temos Halloween Kills, que não estava programado, porém se dá dinheiro, os estúdios querem fazer. Então vamos explorar ainda mais aí o trauma da Laurie. Bora! E o propósito de Deus foi desgraçar minha vida. Halloween Kills, lançado em 2021, se passa na mesma noite de Halloween 2018. Isso faz uma referência aos primeiros filmes da franquia, onde Halloween 2, de 81, se passa na mesma noite de Halloween de 78. Então aqui em Halloween Kills, Laurie vai para o hospital para cuidar de seus ferimentos, só que a neta dela e a filha resolvem fazer uma caça às bruxas, e elas conseguem reunir a cidade junto de outros sobreviventes do primeiro filme. Enfim, todas as pessoas que estão de saco cheio do Michael e do que ele fez pra cidade, apesar dele ter feito muito menos, né, já que ignoraram as sequências anteriores, sempre bom frisar. E então decidem caçar ele. E a cidade toda fica, né, numa frase muito famosa, marcou o cinema. Bota aí, editor. Evil dies tonight! Evil dies tonight! É 1h30 de filme com as pessoas falando isso. As outras meia hora de filme a gente tem o Michael passando a faca em qualquer coisa que tenha movimento. E então é nesse filme que a Laurie fica basicamente no hospital o filme inteiro, conversando ali com um antigo amor de juventude, né, o policial da cidade, que ela descobre que na verdade nunca teve importância pro Michael. E aí nós temos um salto de 4 anos até Halloween Ends, que de fato é o final da franquia até a data de hoje. Nunca sabemos, né, o que esperar quando se trata de Halloween. Nesse filme, Halloween Ends, a gente tem aí um outro personagem que é apresentado para o público com a intenção de ser um novo Michael Myers. E assim, a história até que não é tão desinteressante, só que toda a construção dela e o desenvolvimento é jogado por água abaixo, então, enfim, não é o ponto do vídeo. Essa nova trilogia tem muita similaridade com a franquia original. A gente vê, por exemplo, a Laurie sendo trabalhada através da família dela, o trauma é trabalhado através da sua família, da sua relação com a filha e com a neta. É até melhor trabalhado do que nos filmes anteriores essa questão. Como eu falei também, tem a sequência que se passa na mesma noite do filme de partida, né, dessa nova história. Mas a verdade é que assim, gente, sendo bem sincero, só o filme de 2018 tem algo a oferecer. Então aqui em Halloween Ends nós vemos uma Laurie, né, que decidiu seguir a vida como ela deveria ter feito, né, lá alguns anos atrás, depois do Halloween de 78. E a gente tem um foco aqui num cara chamado Corey. Ele sem querer mata um garoto que ele estava tomando conta. É acidental, só que a cidade começa a culpar ele. E então ele acaba se tornando aí o Michael Myers, porque ele encontra o próprio Michael, que estava vindo nos esgotos, e decide se juntar ao Michael. E ele tem uma relação amorosa com a neta de Laurie, a Allison. E então nós temos aí todo esse drama envolvendo esses dois personagens novos e não a Laurie e o Michael. Halloween Ends tentou fazer uma coisa diferente que a franquia ainda não tinha explorado, mas não deu muito certo. E exceto ali por toda a trama ser descartada na reta final, quando Corey, que é quem provavelmente poderia levar a franquia à frente depois que a história de Michael fosse encerrada, simplesmente matam o personagem. Então spoiler, se você não viu, sinto muito. Mas a verdade é que a gente tem um desfecho emblemático, né? Nos 45 do segundo tempo, Michael chega até a casa de Laurie, ela sentiu que ele estava ali, ela estava esperando por ele, e sem muita enrolação ela simplesmente consegue prender o Michael ali na mesa da cozinha. Ela tá com um monte de faca nele, não tem enrolação mesmo, é bem objetivo e tinha que ser assim, que ninguém aguenta mais. E aí na frente de toda a cidade, ela desfila com ele e joga ele num triturador e ele morre de uma vez por todas. Agora ele só volta se for sobrenatural, tipo Jason, ou se decidirem rebutar a franquia de novo. Mas por favor, gente, não façam isso. Mas a conclusão, gente, é que os 3 melhores filmes aí da franquia Halloween tem a presença de Laurie Strode, da Jamie Lee Curtis. Então é bem importante valorizar essa personagem. E isso faz com que a gente crie um carinho pela personagem e consiga aturar ou até
até mesmo reassistir algumas bombas radioativas, tipo Ressurreição e Halloween End. Outro fato muito importante aqui sobre Laurie é que eu acho que essa franquia, a única, ou a que pelo menos mais tentou honrar a sua figura de Final Girl, tentou colocar ela no patamar que ela merece. E isso é muito legal de ver, ela ter esse final feliz, mesmo que dentro de um filme ruim. Apesar dos pesares, a franquia está nas mãos de alguém que sabia que Halloween não era só sobre Michael Myers, é também sobre a Laurie e sobre tudo que ela representa pro gênero do terror. Não importa a linha do tempo, Laurie Strode deixou sua marca e vai continuar sendo lembrada por muitas e muitas gerações quando o assunto for Final Girls do terror. E assim, as futuras gerações vão saber que tudo começou com ela. Se vocês assistiram até aqui é porque vocês gostaram, então não esqueçam de deixar o like, de comentar o que vocês acharam desse quadro e se inscrevam no canal, por favor. Também compartilhem com quem vocês acham que vão gostar desse conteúdo. Então, até a próxima!